Boa noite para a turma de administração. Vamos começar agora a nossa semana 2, tá? De sistemas econômicos. E vamos falar um pouco sobre a riqueza. Temos um conceito, né, de riqueza aqui, que é o seguinte. A riqueza, portanto, é um conceito bastante geral, que agrega as disponibilidades de recursos naturais de um país, né, sua população e tudo o que a economia produz ao longo de sua existência e que foi preservado. Está no slide, tá, pessoal? Vou enviar o slide para vocês acompanharem junto com a aula. A riqueza, ela agrega tudo de um país, né? As disponibilidades de recursos naturais, né, do país, a população, a própria população, né? É a questão da riqueza da população, quem, quem é que, né, o quanto a população ela é rica, né, e tudo que a economia pode, tudo que eles podem produzir, né, que a economia do país pode produzir ao longo desse tempo. Então tudo isso agrega ao conceito de riqueza. Aí temos aqui as composições das riquezas de um país, né? Os recursos naturais. Os recursos naturais, como já foi dito, né, aonde você são recursos produzidos, né, já existentes pela terra, como por exemplo a terra agricultável, né, que é aquela terra onde você pode plantar, né, as reservas minerais, reservas de, por exemplo, de ouro, de pedras preciosas, enfim, de petróleo, né, e os mananciais de água, né? Ou seja, tudo isso são recursos naturais. A própria água, a energia solar, o vento é um recurso natural, pedras preciosas, ouro, petróleo, esses são recursos naturais, né? Aí temos aqui a tecnologia, que são instalações das indústrias, né? A logística, estradas, pontos e portos. Então tudo que a gente construiu que beneficia a indústria, não só a indústria, mas o comércio em si, a tecnologia. Por exemplo, a estrada, a BR que nós temos, né, perto do Riacho A135, ela é uma tecnologia, né, não é só celulares e os demais eletrônicos, né, tudo que a gente, todo o avanço que a gente conquistou até agora. E, por exemplo, os portos, né, de poder chegar materiais, a gente poder exportar e importar através de navios, né, aviões, certo? Poder transportar essas cargas por meio de rodovias, através, né, dos caminhões e tudo mais. Então, isso é a tecnologia. E temos as instalações, né, de última geração, algumas que muitas não agridem o meio ambiente, né, que já é um avanço na nossa tecnologia. Qualquer sistema computadorizado eu diria, de qualquer empresa ou qualquer indústria, é uma tecnologia muito grande. Patrimônio histórico. Monumentos históricos, museus, obras de arte, bibliotecas e outros, né? A população, força de trabalho. O patrimônio histórico, ele mostra a nossa cultura, a cultura da nossa região, do nosso país, né? Por exemplo, casas antigas mostram como eram um pouco de como era a vida
do, do pessoal na época, coisas antigas, né, produtos antigos, por exemplo, uma máquina de costura, não sei se quem é mais velho aqui sabe, né, das máquinas de costura, como eram os ferros de passar roupa na época, que era a carvão, ou até mesmo obras de arte produzidas por pintores da região, tudo que é forma de expressão do nosso povo, da nossa região, né? É considerado patrimônio histórico. Aí temos também os livros, né? Os escritores da nossa região, os poetas. Eu tenho um aqui mesmo, que é o Carlúcio, né? O poeta. Tem, no quesito obra de arte, né? Do pessoal que desenha, tem Carlos Moreno. Então, assim, eles se expressam através da cultura, e essa cultura, ela é o patrimônio histórico. Atividade econômica é composta pelos agentes econômicos, que são os elementos que participam do processo, representados por comerciantes, que através de sua atividade organiza os fatores de produção. O trabalho vendendo sua força de trabalho, e o consumidor com a função de adquirir os produtos e serviços, alimentando o sistema produtivo. Ou seja, a atividade econômica, ela é composta pelos agentes econômicos, ou seja, as forças de produção, ou seja, quem produz, o trabalhador que vende a força de trabalho, né, seja vendendo um produto, seja realizando um serviço, e o consumidor, aquele que consome, que compra, ou seja, nós também somos consumidores, né? E esses elementos, eles são representados, né, por comerciantes e o pessoal da indústria também, né? Isso tudo compõe a atividade econômica. A gente vai alimentando esse sistema. As fábricas produzem, o trabalhador, né? As empresas compram, o trabalhador vende e o consumidor compra, né? Nós compramos o produto ou serviço, né? Os problemas da ordem econômica. Agora chegou a hora de identificar os problemas econômicos. Reconhecemos que a economia envolve a produção de bens e serviços e o seu consumo, satisfazendo as necessidades individuais coletivas, né? Sabe-se que as exigências de consumo das pessoas têm aumentado cada vez mais, e é verdade. A economia, ela sim envolve a produção, tá? Porque nós não pegamos a matéria-prima no seu bruto. A gente vai ter uma produção por trás, né? Por exemplo, a madeira que faz uma cama, por exemplo, ela tem toda uma produção por trás, que ela tem que ser lixada, tem que ser produzida ali aos moldes da cama, tem que invernizá-la, pintá-la se puder. Então, assim, e sim, nossas exigências aumentaram muito, principalmente com a informação que nós possuímos, né? Na internet, cada vez mais a gente vê produtos, né, que muitas vezes a gente pensa que não é útil, mas acaba sendo, né? E a gente começa a exigir muito, exigir um desempenho melhor, exigir uma eficácia para atender às nossas necessidades. Então, assim, o mercado sim está ficando cada vez mais exigente. Vamos pensar que até as necessidades biológicas se transformam em desejos. Uma pessoa que está com sede, por exemplo, pode não querer simplesmente beber água. Ela pode tomar
ela pode desejar tomar um suco, ou um refrigerante, ou outra bebida, certo? Então, assim, é uma necessidade biológica, fisiológica, que se transforma em um desejo. Por exemplo, eu estou com sede, mas eu não quero beber água. Eu não quero beber água. Eu quero tomar um refrigerante, eu vou tomar uma Coca-Cola ali. Eu estou com uma sede danada, eu vou tomar uma Coca-Cola. Eu estou com, por exemplo, eu estou com fome. Mas eu estou com fome de um chocolate ali. Eu estou com fome de um doce, né? Eu estou com fome de uma coxinha, de uma pizza, de um macarrão. Ou seja, a necessidade biológica, ela se transforma em desejo, né? Aí continuemos aqui. Atualmente, as pessoas necessitam de carros, geladeiras, televisão, né? Rádio, educação, cinemas, livros, relógios, computadores, casas, rede de esgoto, etc. E assim, pessoal, e são necessidades que aumentam com o passar do tempo. Porque quem nasceu nos anos 90 ou até antes, não tinha necessidade nenhuma, por exemplo, de celular ou de computador, porque na época não tinha. Hoje a gente depende e muito desses aparelhos. A gente olha para eles e fala, nossa, como eu pude viver sem isso durante muito tempo, né? Então, assim, a gente cada vez mais depende dessas coisas, né? A gente até depende de entretenimentos, né? Por exemplo, o próprio cinema. A gente depende da educação, a gente precisa ter uma formação na vida, de livros, né? Relógio para a questão do tempo. Então, assim, cada vez mais as nossas necessidades aumentam. Vai vir mais produtos ainda e que a gente não vai poder mais viver sem, né? Vão ser produtos que a gente vai pensar, nossa, será que são úteis? Mas depois a gente vai pensar, como é que eu pude viver sem isso? Aconteceu com os celulares, com a vinda dos celulares e com a vinda dos computadores e vai continuar acontecendo ao longo do tempo, né? Através dos tempos, né? Outro fator importante é o aumento da procura de bens e serviços. Para atender essa demanda é necessária a combinação dos fatores de produção, que são limitados e escassos, não existindo a quantidade desejável, ou seja, o aumento da procura por bens e serviços é evidente. Todo mundo aqui olha para alguma coisa, né, e pensa, nossa, eu poderia comprar isso daqui por algum, né, para eu usar futuramente ou até mesmo usar agora. Então, assim, a necessidade de consumir aumentou um pouco mais. Aí para atender essa demanda, precisa dessa combinação com os fatores de produção, que são limitados, né, são escassos, porque o consumo aumentou, mas os recursos são muito escassos e estão diminuindo. E a gente, assim, busca, né, uma forma de substituir, como eu vou dizer, de colocar algo no lugar daquele recurso, daquele fator de produção, para que seja uma fonte infinita de energia. Por exemplo, ao carro a gasolina, que depende do petróleo. Nós temos, né, os carros elétricos hoje, né? Temos carros elétricos, né, que carregam com eletricidade, que é uma fonte que ela não se esgota, pelo menos não por muito tempo ela vai permanecer, a energia elétrica vai permanecer. Então, assim, a gente vai poder carregar o nosso carro dentro da nossa casa, certo? Sem precisar acabar com o recurso do petróleo, que cada vez mais é explorado e
fica cada vez mais escasso. Estou procurando aqui um outro exemplo para isso, porque são N exemplos, igual os papéis, acabei de lembrar de um, os papéis, né, que são produzidos através de árvores. Agora tem também o papel reciclável, é aquele papel marrom, só que ele é reciclado, né? Feito até com, acho que madeira reciclável, se eu não me engano, ou até mesmo outros papéis, né, que foram jogados fora, não sei, mas são papéis recicláveis, ou seja, papéis que não necessariamente foram tirados de uma árvore derrubada ou algo do tipo. Então, assim, existe, né, a substituição de recursos para que nada se esgote, certo? Alguns países não têm a terra agricultável o suficiente para a produção de alimentos que atenda a sua população. Água potável, petróleo, minério, etc. Ou seja, nem toda a terra é fértil. Em muitos dos países, nem toda a terra ela é fértil. Nem toda a terra é fértil. Então, assim, muitas vezes eles têm que fazer com que essa terra fique fértil, né, de alguma forma. Como se diz no empreendedorismo, é a criatividade. Então, assim, muitos lugares já não tem mais terra para isso. E não é todo lugar, por exemplo, também que dá petróleo. Não é todo lugar que a pessoa escava e sai petróleo, né? Inclusive o Brasil explorando o pré-sal, no caso. Porque o petróleo ficou escasso. Aí o Brasil começou a explorar o pré-sal para ver se achava mais petróleo para conseguir suprir as nossas necessidades, as necessidades de quem tem carro principalmente. A escassez justifica a existência da teoria econômica. De um lado, estão os fatores disponíveis para a produção, que é limitada, né? E do outro, as necessidades humanas a serem satisfeitas. O que os economistas chamam de lei de escassez. Ou seja, de um lado a gente tem recursos disponíveis para produzir, né? E do outro temos as nossas necessidades, né? Principalmente as necessidades do mundo moderno, que é uma tecnologia, né? É algo mais bem fabricado, tudo mais, né? Algo em massa. Então, assim, é o que os economistas, como fala aqui, chamam de lei de escassez. De um lado temos os fatores de produção que produzem, né? Que estão disponíveis ali, que estão prontos para serem produzidos e é uma produção limitada, essa disponibilidade é limitada, né, para a produção limitada, e do outro temos as necessidades nossas, do ser humano, que precisam ser satisfeitas. Elas precisam ser satisfeitas. Essa lei nos leva a refletir sobre as necessidades de se reduzir os desperdícios e, consequentemente, produzir o máximo de bens e serviços a partir dos recursos escassos disponíveis a cada sociedade. Isso é importante. Inclusive, eu falei isso em gestão ambiental, né? É necessário reduzir para que não acabe futuramente. E também com a redução, como eu disse, na gestão ambiental, com essa redução com essa redução de desperdício, a empresa ela perde menos dinheiro e ela consegue fabricar mais produtos reduzindo custos. Então, para a empresa também é maravilhoso, né?
Bom, pessoal, acaba por hoje a minha explicação, tudo bem? Eu vou mandar o slide para vocês com a atividade, tá? Como eu expliquei no áudio que eu mandei no grupo de vocês, eu vou fazer um vídeo com a correção, né, da atividade no decorrer da semana e vou mandando para vocês corrigirem aí. Tudo bem? Tenham uma boa noite, tá? E uma ótima semana.